meu amigo e minha amiga, hoje à noite a giripoca vai piar, o pau vai cantar hoje à noite, porque, olha, essa semana o Janones e o Paulo Marinho, pra quem não sabe, ele foi um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro em 2018, ele é tão ligado ao bolsonarismo, era, né, que ele é suplente do Flávio Bolsonaro. Se acontecer alguma coisa com o Flávio, o Paulo Marinho assume como senador. Pois bem, o Paulo Marinho hoje está com Lula, e o Janones também está com Lula. O Janones, ele deu a entender que ele tinha em posse, em suas mãos, o celular do Bebiano. Bebiano foi o coordenador da campanha do Bolsonaro em 2018. O Bebiano tinha a promessa do Bolsonaro de que ele seria o novo ministro da Justiça. O Bolsonaro passou uma rasteira no Bebiano e indicou o Sérgio Moro. E depois ficou-se sabendo que muito antes da eleição o Bolsonaro já queria indicar o Sérgio Moro. Já estava acordado entre o Paulo Guedes, o Sérgio Moro e o Bolsonaro que ele seria o ministro da Justiça. Pois bem, Bebiano ganhou um cargo no governo Bolsonaro, porém, quando o gabinete do ódio começou a trabalhar dentro do Palácio do Planalto, o Bebiano foi contra e o gabinete do ódio fez um processo de fritura com o Bebiano, processo muito parecido com o que foi feito com o general Santos Cruz, outro que é fascista, viu? Tá lá contra o Bolsonaro, tenho certeza que vai cravar o número do Bolsonaro na urna nesse domingo. Pois bem, esses aí foram fritados pelo governo Bolsonaro, pelo gabinete do ódio, depois que eles estavam bem queimados dentro do bolsonarismo, que os bolsonaristas já estavam falando, demorou pro Bolsonaro demitir, manda embora, prende. Eu lembro que mandava os bolsonaristas nos grupos falavam pra prender o Bebiano. Prendeu, cara, sem motivo algum. Aí o Bolsonaro demitiu. O Bebiano, ele ficou um tempo calado e, pelo que dava a entender, ele dizia, olha, ele sempre falava, eu sou um arquivo vivo, eu não quero me tornar um arquivo morto, mas ele dava a entender que quando fosse a hora certa ele falaria coisas que ele sabe. Ok. O que acontece é o seguinte, o Bebiano ele deu uma entrevista no Roda Viva, programa na TV Cultura, numa bela noite, e nessa entrevista ele falou que no caso lá de Juiz de Fora, que um agente da ABIN, da Polícia Federal e da ABIN, ele era o responsável por sempre colocar o colete no Bolsonaro para protegê-lo. E que o Bolsonaro não gostava muito, mas ele colocava, ok. E que no dia que aconteceu o atentado de Juiz de Fora, o Carlos Bolsonaro insistiu para ir no carro com o Bolsonaro e levar um drone grandão. E por conta disso, esse policial não pôde entrar no carro. E que depois o Carlos Bolsonaro fez de tudo para afastar o Bolsonaro desse policial, que é quem insistia para o Bolsonaro colocar o colete. Aconteceu o que aconteceu. Ele também deu a entender que aquilo tudo foi armado, mas ele não deu detalhes. Coincidência ou não, e aí você comenta aí, eu vou ver os comentários. Coincidência ou não, o Bebiano infartou 10, 11 dias depois. Aí eu te pergunto, ele infartou ou ele foi infartado? Para quem não sabe, há maneiras de você fazer com que uma pessoa tenha ataque cardíaco, viu? Há maneiras. Tem série na Netflix que parece engraçado, é série que não é nem sobre isso, é série que não é nem sobre violência, parece até um tutorial, como matar alguém. É incrível, meu. Pois bem, comenta aí se infartou ou foi infartado. O que acontece é o seguinte, o Bebiano infartou, e o celular dele ficou com o Paulo Marinho. E o Paulo Marinho deu a entender várias vezes, olha, a gente vai usar esse celular na hora certa. Aí agora, o Janones, essa semana, publicou fotos. E deu a entender que eram do celular do Bebiano. E deu a entender que tinha bomba atômica. E ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra. E o que eu vou fazer será apoteótico. Algumas vezes o Janones fala, ele cria ele faz uma publicidade, chega lá, a bomba atômica é uma bombinha. É até bomba, é bombinha. Você tá esperando assim um negócio de proporções inimagináveis, chega uma bombinha. Dessa vez, ele falou na quarta, o Paulo Marinho também reiterou, aí chega hoje, o que fazem Paulo Marinho e Bebiano? Paulo Marinho publica esse vídeo aqui que eu vou te mostrar, e depois eu vou mostrar o que publicou o Janones. Aí você vai ver que é o celular do Bebiano mesmo que eles estão falando a respeito. Vou te mostrar aqui o Bebiano, que faleceu. Gustavo, você está isso aqui para se tornar o próximo ministro da Justiça. Botei as mãos assim, uma mão em cada joelho dele aqui, e disse assim, capitão, só tem uma coisa que eu lhe peço, eu não faço questão de nada, eu nunca lhe pedi nada, mas tem uma coisa que eu quero lhe pedir, lhe dizer, a única coisa que eu não estou preparado é para ser deixado pelo caminho. E ele deu a palavra de honra dele que isso não aconteceria, que ele jamais deixaria um soldado pelo caminho. Ele virou para mim e falou assim, Gustavo, não apenas ficou pelo caminho, como infartou ou foi infartado. Depois eu leio aí os comentários para ver qual é a maioria aqui no Plantão Brasil. Se infartou ou foi infartado. O YouTube podia ter
podia ter uma ferramenta que você põe uma enquete dentro do vídeo, né? A pessoa vota, como tem aí em live nos comentários, ela podia ficar aqui no cantinho dentro do vídeo, ó. Sim ou não? Fica perguntando sim ou não, ia ser genial, ó. Aí, gente do YouTube, façam isso. Pois bem, aí, o Janones, hoje de manhã, publicou isso aqui, ó. Missão cumprida. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você, ó. Missão cumprida, depoimentos, gravações, testemunhas e provas incontestes e irrefutáveis. Agora bora levar tudo para São Paulo, porque hoje à noite promete. São Paulo será o debate da Globo. O Janones estava no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT, Promotoria de Justiça de São Sebastião. Aí depois ele cita Carla Zambelli, o que deu a entender, o Bebiano vem aí. Por quê? Porque na terça-feira, quando ele falou, o Janones, sobre o celular do Bebiano, ele também citou a Carla Zambelli e falou, vai ficar ruim para você. Não sabemos o que a Carla Zambelli fez se tem nesse celular. Tá. Ele falou, detalhe, tudo dentro da lei, Carla Zambelli. Vocês não têm para onde correr. Te prepara porque hoje vocês pagarão, ele escreveu errado, toda a maldade que fizeram com o povo. E eu mesmo vou me encarregar disso ao vivo, para todo o Brasil. Acho que foi o corretor dele, viu? Não foi ele não, que o Janones escreve muito bem. Tá. Aí ficou aquela, celular do Bebiano. Muita gente, o que será que tem no celular do Bebiano? Aí ficou aquilo, caramba, será que é isso? Será que não é? Muita gente achando que não era mais. Vamos lembrar o que aconteceu na quarta-feira, na terça-feira. O Janones falou. Chegou na quarta-feira, o Janones falou, ó, gente, desculpa, não vai ser lançado agora, eu caí numa provocação e eu me equivoquei. Eu não deveria ter publicado aquilo que eu publiquei. Aí todo mundo falou, peraí, você ficou o dia inteiro falando que ia ter celular do Bebiano. Aí chega no dia seguinte e fala, desculpa, não vai ter? Aí o Janones explicou, falou, ó, por questões legais, a gente precisa resolver as questões legais. Porque, veja bem, se há provas de crimes nesse celular, primeiro a prova tem que ser entregue ao Ministério Público. Primeiro você entrega para a polícia ou para o Ministério Público. Entregou para o Ministério Público, aí você decide o que faz, porque a prova está contigo, você pode tornar pública o quanto você quiser. O Ministério Público pode investigar em sigilo ou não. Mas se a prova está na sua posse, ninguém corre risco de vida, porque quem gerou a prova já morreu, então você pode torná-la pública se quiser, porque a prova é sua. Então tudo indica que o Janones foi no Ministério Público com uma cópia do celular do Bebiano. Ele levou uma cópia e ficou com o original. Ou ele levou o original e ficou com uma cópia. Mas de qualquer maneira eles não são tontos, com certeza eles têm a prova ali, ó, isso aqui é original, isso aqui é ok. Também, segundo ele, tem testemunhas e as provas são irrefutáveis. O Bebiano, pelo que se dizia, o Bebiano gravava vídeo de tudo. Até o que não era pra gravar. O Bebiano ficava com o celular dele assim, gravando tudo. Não, nem pra usar depois contra o Bolsonaro. Acredito que não era pra usar depois. Mas porque ele gostava, ele adorava ficar gravando, ficar tal. E dos bolsonaristas, o Bebiano, ele era um dos maiores entusiastas de redes sociais. Então, ele acreditava que tudo tinha que ser transmitido, tudo tinha que ser gravado. Não sabemos o que ele pode ser gravado, o que estão nas conversas dele. Será que tem coisa de Juiz de Fora lá? O Bebiano, ele queria falar antes dele morrer. Ele tava louco pra falar sobre isso. O Paulo Marinho publicou esse vídeo do Bebiano que eu te mostrei agora há pouco. Aí o Janones chega hoje, comecinho da tarde, o que faz o Janones? Eu publico isso aqui, ó, o vídeo dele. Eu vou te mostrar aqui, ó. Não tem som no vídeo? Ah, tem som sim. Em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente. Dizer o seguinte, olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do palácio. Isso pode dar um impeachment. Mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande que o presidente não consegue se contrapor ao fim. Qual é o segredo do celular do Bebiano? Publicou o Janones. Então, tudo indica que nas próximas horas, ou talvez agora, enquanto publica o vídeo, porque não sabemos se o Janones vai publicar na hora do debate, se vai ser agora, às 7h30, se vai ser às 8h, ou depois do debate, não sabemos. Mas tudo indica que hoje à noite saberemos de coisas bombásticas contra o Bolsonaro. Chegaram até a me perguntar, Thiago, será que tem alguma coisa do caso Marielle? Ó, seria excelente que tivesse. Vamos lembrar caso Marielle é uma coisinha que pouca gente se lembra. O dia que o assassino da Marielle, ele entrou no condomínio do Bolsonaro. Isso às 5 da tarde. 5 da tarde ele entrou no condomínio do Bolsonaro. 5 da tarde ele entra lá e ele diz pro porteiro que ele ia pra casa 58, casa do Bolsonaro, no Vivendas da Barra. Tá, ele não foi pra casa 58, ele foi pra casa, não lembro agora o número, mas também fica ali, é a casa ao lado. O número não é assim lá no condomínio. Tá, ele foi pra aquela casa e o que aconteceu? Ele pegou o outro assassino que tava lá. Só que saíram 3 pessoas.
do condomínio Vendas da Barra. E ninguém sabe quem é o terceiro no carro. Ninguém sabe quem é a terceira pessoa que estava no carro. Aí, quando se descobriu isso, o Carlos Bolsonaro gravou um vídeo que pra mim aquilo é... Se eu tivesse... Thiago, você tem que apostar. Ah, eu odeio apostas, eu não faço apostas. Mas se alguém, Thiago, você é obrigado a apostar aí todo o seu dinheiro. Quem era a terceira pessoa no carro? Eu aposto Carlos. Minha aposta, Carlos. Por quê? Porque o Carlos, quando se descobriu que o carro que matou a Marielle saiu do Vendas da Barra e que o assassino falou que ia pra casa do Bolsonaro, pro porteiro, e ele inclusive anotou no livro, ele anotou aquilo antes da Marielle morrer, ele nem devia saber que era a Marielle o porteiro. O Carlos Bolsonaro foi até a portaria do condomínio, pegou o computador do condomínio, veja bem, ele tá manipulando provas ali, antes da polícia chegar. E aí ele quis provar que ele não estava no condomínio. E aí o que quis provar o Carlos Bolsonaro? Ele começou a pegar os áudios, e o áudio ali tá o porteiro ligando para todos os condôminos. E ele queria publicar um áudio que provava que ele não estava lá. Ele fez o contrário. Ele publicou um áudio do porteiro falando para ele: ô Carlos, chegou aí o seu Uber, hein? Eu falei: ah, tá, ok. E esse áudio era 5h10 da tarde. 5h10 da tarde era o momento em que o carro, antes do carro que saiu da Marielle, saiu de lá. Ele chegou às 5 e saiu de lá às 5h20 e pouco. Quer dizer, o Carlos estava lá. Aí chegou o seu Uber, não sabemos se ele saiu de Uber, se chegou o Uber Eats, alguma outra coisa, mas é isso. 3 pessoas estavam no carro, ninguém sabe quem era a terceira pessoa, só sabe de uma coisa. O assassino da Marielle, ele estava do lado esquerdo no banco de trás do carro. Do lado direito estava o terceiro integrante do carro. Ele teve que trocar de lado rapidamente, porque a Marielle estava do lado direito da rua. Então, para metralhar o carro da Marielle, ele teve que trocar rapidamente de carro com esse terceiro integrante, que tudo indica, mas não se sabe, não estava armado, que se ele tivesse com um fuzil, ele mesmo atiraria, não precisavam trocar de lado. Então, isso aconteceu. O Bebiano era a pessoa mais próxima do Carlos durante a campanha. Será? Não sabemos. Mas tem lá o caso de Juiz de Fora. Eu não posso falar, eu estou sob censura do YouTube. Não é censura da justiça, viu? Eu posso falar em qualquer outra rede social sobre isso. Só não posso falar no YouTube. O YouTube mandou um e-mail para mim, pro 247, pro Clique Política e para mais 5 canais, são 8 canais de esquerda, que se a gente falar sobre o assunto, o canal será deletado. Então não posso falar. Eu posso falar que estou sob censura, mas não posso falar sobre o assunto, muito menos minhas opiniões. 2022, né? Ó, que coisa linda. Estamos sob censura, ó. Pois bem, uma coisa é certa, o Bebiano, junto com o Paulo Marinho, eles organizaram aquilo que foi um dos embriões do gabinete do ódio. O Bolsonaro, ele começou com um esquema de campanha que eu critico sempre aqui à esquerda, e eu vou dizer o motivo, que era o quê? Eles começaram a investir muito na campanha e no gabinete do ódio. E aí eles criaram os milhares de grupos de WhatsApp, por nicho, tudo mais, tinha lá o imitador, que era o filho do Paulo Marinho, que é o André Marinho, que ele imitava a voz do Bolsonaro e mandava áudio para grupos de todo o Brasil. Então, às vezes, a cidade lá do interior, um grupo lá da cidade com 100 pessoas, oh, nossa, o Bolsonaro mandou áudio pra gente, pô, que legal, os caras ficam felizes, aí que todo mundo vota no Bolsonaro mesmo. O Haddad nem sabe quem eu sou, o Bolsonaro mandou áudio pra mim. Não era o Bolsonaro, era o filho, era o André Marinho. Mas o pessoal acreditava, o André Marinho falou que gravou mais de 10 mil áudios, fingindo ser o Bolsonaro, agradecendo o apoio de grupos, falando, tamo junto, coisas do tipo assim. Ali foi que o Carlos Bolsonaro pegou o que era o gabinete do ódio e se tornou o verdadeiro gabinete do ódio. Que aí eles criaram a estrutura que continuou sendo usada depois da campanha. Lembre-se, o Bolsonaro não desmontou a estrutura dele de campanha quando acabou a eleição. Pelo contrário, a partir do dia 1º de janeiro, o que ele fez? Ele ampliou a estrutura dele de campanha. A minha crítica sempre ao PT e à esquerda, mas PT porque é o partido, é que estamos aí numa estrutura de campanha, você vê todo mundo engajado, tudo mais, redes sociais fortes. Acabou a eleição, sabe o que acontece? Todo mundo some. Acabou a estrutura de campanha. O PT desmonta a estrutura de campanha e para. Não pode fazer isso. O correto, agora, Lula ganhando a eleição, é manter a estrutura de campanha, se mantém em campanha pró-Lula e contra Bolsonaro e contra os opositores fascistas. E a partir do dia 1º de janeiro, aí sim, com a máquina pública, aí sim usar toda a comunicação governamental para continuar em campanha. Que é o que o Bolsonaro fez. Como é que o Bolsonaro, fazendo toda a desgraça que ele fez, ele consegue enganar tanta gente? Ele conseguiu ter 51 milhões de votos. Por quê? Porque o Bolsonaro continua em campanha. Esse é o modus operandi da extrema-direita, que é um modus operandi que não é usado por nenhum outro espectro ideológico. A esquerda não faz isso, o centro não faz isso, a direita neoliberal lá, que era PSDB antes, agora sabe-se lá onde tá,
também não faz isso. Só quem faz é a extrema-direita. Tem que aprender com eles nessa parte. Continue em campanha, porque não para. A política continua nas nossas vidas. Todas as suas atitudes são influenciadas pela política. Tudo que acontece no seu dia é influenciado pela política. Tudo, absolutamente tudo. Se você vai no mercado, tá o preço, você vai comprar uma água, a água tá R$1 ou tá em 50, a política tem nisso. Se você vai na rua, sua rua tá asfaltada e não tá, tem política nisso, tem política em tudo, tem que manter a campanha. É isso que o Bolsonaro faz, é isso que o Bebiano, ele começou a ensinar o bolsonarismo a fazer isso. Eu não sei se ensinar, mas eles estavam planejando já fazer isso. Isso começou a ser feito. Começou a briga porque o gabinete do ódio foi por uma vertente muito mais nazi-fascista do que o Bebiano queria. Ele queria ir por um outro caminho. Não deu. Agora veremos o que tem a dizer o celular do Bebiano. E vamos lembrar, o Paulo Marinho falou diversas vezes, era o meu melhor amigo Bebiano e eu vou vingar o que aconteceu com ele. Hoje é o dia da vingança. Veremos. O Bolsonaro matou, eu ouvi uma frase bonita esses dias, o Bolsonaro matou 400 mil pessoas, mas os que estão vivos estão aqui para se vingar. Falou.